Olá, pessoal. Vamos continuar, então, nossos estudos das funções trigonométricas no ciclo. Hoje, nós vamos estudar a tangente no ciclo trigonométrico. Bem, o que nós sabemos sobre a função tangente? Nós já sabemos que a definição da função tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente no triângulo retângulo. Mas no ciclo trigonométrico, ela é a divisão entre a função seno e a função cosseno. Muito bem? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desenhar o ciclo trigonométrico e vamos analisar da seguinte forma. Se eu fosse buscar no Aurélio o significado de tangente, eu encontraria como definição de tangente uma reta que passa ao lado de uma determinada curva tocando em um único ponto. Bem, então, eu tenho que traçar uma reta que toque em um único ponto do meu ciclo trigonométrico. De preferência, é lógico, que tem que ser onde eu começo a medir o valor dos meus arcos. Então, o nosso eixo das tangentes passa a ser esse eixo, paralelo ao eixo Y, mas que tem origem no ponto em que os arcos se iniciam. O arco de 0 graus é onde toca o meu eixo das tangentes. E ali o valor da tangente é 0. Tá, professora, mas como nós fazemos a leitura da tangente de qualquer arco? Então, veja. Se eu tivesse um arco, ele teria origem no 0 graus, né? No ponto 0, tá? E ele teria uma extremidade. Vamos imaginar um ponto aqui, nessa extremidade. O raio do meu ciclo estaria colocado ali, essa extremidade do meu arco, que eu chamei de arco X, arco alfa. Como eu vou ler a tangente? Eu vou prolongar o raio até que ele toque no eixo das tangentes. A distância entre esse ponto de contato e o ponto 0 é o valor da tangente no meu arco alfa. Certo? Vamos lá, vamos colocar o nosso ângulo no segundo quadrante. Então, a medida do nosso ângulo começa no ponto 0 e vai até lá onde está o meu raio. Esse é o meu arco que eu vou chamar de beta. O que eu devo fazer? Para medir a tangente, eu tenho que pegar o raio na extremidade do meu arco e prolongar, de forma a ele encostar, ele interseccionar o eixo das tangentes. Então, nesse caso, eu não vou prolongar para a esquerda, e sim vou prolongar o raio para o lado direito. Onde ele tocar, a distância até o marco 0, então até o ponto 0 do eixo, é o valor da tangente de beta, que já nos permite dizer que para arcos do primeiro quadrante, eu vou sempre prolongar para cima, portanto, a sua tangente vai ser positiva. Para arcos no segundo quadrante, vou ter que prolongar sempre para baixo, portanto, a minha tangente vai ser negativa. Se eu continuar, pegar um arco que pertence ao terceiro quadrante, então ele tem origem no 0 e vem com a extremidade. Quando eu prolongo para cima, portanto, essa distância que vai do 0 até o ponto de intersecção lá em cima é o valor da tangente desse ângulo que eu chamei de ângulo sigma. Então, essa é a tangente de sigma, positiva no terceiro quadrante. Quando eu desenhar no quarto quadrante, vocês já perceberam que nós vamos prolongar o raio para baixo, do marco 0 até esse valor, nós vamos ter a tangente do ângulo que eu chamei de θ. Então, esse é o valor da tangente de θ. Portanto, no meu quarto quadrante, a minha tangente volta a ser negativa. Outra coisa que dá para a gente perceber, gente, se a gente estiver lá no ângulo de 90 graus, a extremidade vai ficar lá no meu, onde toca no eixo Y. Se eu prolongar para cima, nunca vai encostar no eixo das tangentes, muito menos para baixo. Então, o que isso significa? Isso significa que o 90 graus não tem medida da tangente. E assim como ele, também o meu 270. Não tenho como prolongar o meu raio até ele tocar no eixo das tangentes. Consequentemente, nós já observamos que
Na tangente, existem ângulos que não vão ter valor de tangente. Bem, nosso ciclo para tangente, né, ele ficaria, então, dessa forma, o nosso eixo das tangentes colocado à direita do nosso ciclo, nós teríamos que no primeiro quadrante a nossa tangente é positiva, no segundo negativa, no terceiro positiva, no quarto negativa. Também já percebemos, então, né, que o valor zero das tangentes está ali onde inicia a contagem dos arcos e que para 180 graus também vai ser zero, porque lá no 180 eu tenho que puxar o meu raio até tocar na tangente. Vai tocar no ponto zero. Que isso significa também que lá no 90 graus nós não vamos ter tangente e no 270 nós não vamos ter tangente. Então, aqui vai uma informação extremamente importante. Nós vamos ver todas as funções, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente. Seno e cosseno. Todos os ângulos possuem seno e cosseno. É possível calcular para qualquer ângulo. Já tangente, é só possível encontrar o valor da tangente se o ângulo não for nem 90, nem 270, ou aqueles côngruos a eles. Côngruos ao 90 ou côngruos ao 270, que tenham a mesma origem, a mesma extremidade que o 90, que tenham a mesma origem, a mesma extremidade que o 270. Mas ainda resta uma pergunta. Professora, qual o valor da tangente, por exemplo, de 89 graus? 90 não tem. Não. Mas 89 tem. Sim. Até o 89,9999 vai ter tangente. O 90 não vai ter. Então, vejam. Se eu pegasse um ângulo bem próximo, né, do 90, mas que não fosse 90, quando eu fosse prolongar a sua extremidade, ela vai encostar no eixo das tangentes num valor, num ponto que vai muito acima do meu eixo das tangentes. Então, a gente costuma dizer que ele tende a um valor extremamente grande, eu não sei quanto ele vale. Nós sabemos que o raio do nosso ciclo vale 1. Então, vejam, mais ou menos o tamanho, né, 1 correspondente, eu vou acrescentar lá em cima, mas em relação ao 1, ele vai ser um número muito grande. Então, quando eu pensar, vai dar 4, vai dar 5, professor, mas em relação ao 1, ele já é grande. Então, a gente diz que arcos que chegam próximo ao 90 graus, o mais próximo que eu puder pensar, seria 89,99999, quantos 9 eu quiser, vai ter um valor de tangente, um valor muito alto e positivo. Então, a gente costuma dizer que ele tende ao infinito positivo. Da mesma maneira, se eu pegar o 90, não tem, porque nunca vai encontrar o eixo das tangentes. Se eu pegar o 90,000009, bom, já é um pouquinho maior que 90. Mas quando eu for prolongar o seu raio, vai acontecer a mesma coisa, ele vai encontrar, porém, lá na extremidade oposta, lá do lado negativo. Então, a gente diz que um ângulo muito maior, um ângulo próximo a 90, mas maior do que 90, o seu valor tende a um número grande negativo. Então, ele tende a menos infinito. Se eu for fazer esse raciocínio, e aí vocês já perceberam que quanto mais eu me aproximar do 270, eu tenho que subir, eu vou repetir o mais infinito. Passado do 270, pegando o 270, alguma coisa, eu vou prolongar o raio, mas para o lado de baixo do meu eixo. E, portanto, ele tende a um valor infinito e negativo. Então, olhando para o eixo das tangentes, a gente começa a entender o que está acontecendo com a função tangente. Tá? Existe uma outra maneira, gente. A gente podia ter pensado, por exemplo, tá? A tangente é seno sobre cosseno. Se eu pensasse assim, e eu quisesse calcular o seno de 90, seno de 90 é 1, o cosseno de 90 é 0. Para calcular a tangente, teria que fazer 1 dividido por 0. Não existe divisão por 0. Outro motivo para explicar para vocês que eu não tenho tangente para 90 graus.
Da mesma maneira, se eu fosse pensando, tangente é seno sobre cosseno. Então para calcular a tangente de 270, eu deveria fazer seno de 270 dividido por cosseno de 270. Mas o seno de 270 é menos 1 e o cosseno de 270 é zero. Divisão por zero não existe, portanto, tangente de 270 não existe. Certo, gente? Então, é exatamente isso que a gente vai começar a analisar daqui para frente. Então, eu já vou afirmando para vocês que somente seno e cosseno é possível calcular para todo e qualquer arco. A tangente, a cotangente, a secante, a cossecante não são possíveis para todos os arcos. Bem, vamos continuar o nosso estudo. Nós vamos fazer como fizemos com o seno e cosseno. Eu vou trazer aquele ciclo trigonométrico, que eu chamo de ciclo trigonométrico da tangente, porque estão ali colocados onde está o zero, onde está o maior valor, onde está o menor valor, onde a tangente é positiva, onde a tangente é negativa. E vamos lá, vamos completar a nossa tabela. Olhando para o primeiro quadrante deste ciclo, nós temos que a nossa tangente é positiva. No segundo quadrante, ela é negativa. No terceiro, ela é positiva. No quarto, ela é negativa. Vamos analisar a variação. O primeiro quadrante começa no zero e vai até o 90. Portanto, o valor da tangente vai de zero até mais infinito. No segundo quadrante, olhando para o ciclo, ele vem do menos infinito, então de um número grande negativo, né? Um número muito, muito pequeno, porque ele é negativo, tá? Até o zero, que é o valor da tangente do 180. Terminou o segundo quadrante. Vamos iniciar o nosso terceiro quadrante. Ele começa no 180 e termina no 270. Mas a tangente de 180 é zero. 270 não tem, mas para os números bem próximos, então a gente diz que chega até um número infinitamente grande e positivo. Vai de zero a mais infinito. No quarto quadrante, passamos do 270, vamos até o 360. Então, ele vem de menos infinito até zero. Nós estamos vendo os valores que nós colocamos no ciclo. Qual é o comportamento da tangente no primeiro quadrante? Se ela vai de zero a mais infinito, ela está crescendo. No segundo quadrante, se ela vem de menos infinito, então tem a esquerda de vocês até o zero, continua crescendo. No terceiro quadrante, vai do zero ao mais infinito, continua crescendo. E no quarto quadrante, ela vem do menos infinito até o zero, continua crescendo. Gente, já dá para a gente perceber algumas coisas quando a gente analisa. Vejam, no primeiro ela começa no zero e vai para o mais infinito. No segundo, ela vem do menos infinito até o zero. Quando eu vou ler o terceiro quadrante, eu estou repetindo o que eu já li no primeiro. Quando eu vou ler o quarto quadrante, a variação do quarto quadrante, eu estou repetindo o que já aconteceu no segundo. Isso me permite falar que o período da função tangente é π radianos. Ela vai variar, eu consigo percorrer todos os valores de tangente a cada 180 graus. Outra coisa que dá para perceber aqui, né? Se a gente fosse olhar vem do menos infinito até o zero, depois vai do zero até o mais infinito. Que valores a tangente pode assumir? Professora, de menos infinito até mais infinito. Ou seja, a gente não diz de menos infinito a mais infinito. A gente diz que é todos os números reais. Quando eu vou de menos infinito a mais infinito, estou percorrendo toda a reta real. Esse é o meu conjunto imagem na função tangente. Quando a gente fala no domínio de uma função, a gente se preocupa com os ângulos, né? Porque a gente vai falar na tangente de x. O meu x é a minha variável. A minha variável, ela vai assumir todos os possíveis ângulos em várias voltas e etc. Mas todos os ângulos possuem tangente? Não. Por quê? Todos que tiverem extremidade no 90 não vão ter tangente. A partir do 90, qual é o próximo ângulo que não vai ter? O 270. Qual é a diferença em graus do 90 para o 270? 180. É de meia e meia volta? Sim. Então,
nós escrevemos que o domínio, a função tangente, ela só vai existir para ângulos que não forem 90, a gente escreve sempre em radianos, então é π meios de radianos, mais kπ. Por quê? Do 90 para o próximo ângulo que não tem, eu tenho exatamente meia volta. Então, é de π meios mais esse k, lembram lá quando a gente estudou a primeira determinação positiva dos arcos? Esse k é o número de voltas que eu posso efetuar. Então, cada meia volta, eu vou cair sempre num ponto que não tem tangente. Mas o primeiro é o 90. Depois de 180 graus, eu caio no segundo. Depois, mais meia volta, eu vou cair no terceiro. E assim sucessivamente. Ao conjunto de valores que não tem tangente e que eu excluí do meu domínio, porque para esses eu não tenho como. Se eles existirem no meu conjunto de domínio, ela não vai ser função. Então, eu faço o quê? Eu retiro esses elementos do meu conjunto. Então, para todos esses que não teriam, né, que cairiam lá na posição do 90 e do 270, eu estou excluindo para que ela possa ser uma função, para que todos os elementos do seu domínio tenham a sua respectiva imagem. E a imagem, então, como era de mais infinito a menos infinito, passo a escrever que é reais. E o período, como nós já comentamos, a partir da função tangente vai ser π radianos. Lembram que o seno e o cosseno só voltava a repetir os mesmos valores depois de uma volta completa. Gente, aqui estão as informações básicas sobre tangente. A partir dos nossos pensamentos, para o nosso olhar, para a definição do que é um eixo das tangentes, e a partir daí como se mede as tangentes, nós conseguimos tirar informações extremamente importantes para as nossas funções tangentes. Ela não existe para todos os ângulos, é do 90, e todos que tiverem extremidade de meia e meia volta no 90 e no 270, porém, seus valores vão ser números que vão de mais infinito a menos infinito. Sua imagem. Bem, para completar as nossas informações de função tangente, nós temos que pensar em classificar a função tangente, como nós classificamos o seno como uma função ímpar e o cosseno como uma função par, também temos que pensar na tangente. Nós podemos pensar de duas maneiras. Nós podemos pensar, bom, se tangente é seno sobre cosseno, a tangente de menos x é o seno de menos x dividido pelo cosseno de menos x. O seno de menos x é igual a menos o seno de x. O cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Então, dividindo um menos por um mais, eu teria que é menos seno de x dividido por cosseno de x é tangente de x. Então, eu teria esta forma, uma forma de mostrar para vocês que a tangente de x é ímpar. Porém, posso também fazer de outra forma. Desenhar o ciclo trigonométrico, conhecer o meu eixo das tangentes e medir a tangente de um arco x. O arco x significa que eu fui no sentido positivo. Então, vou prolongar o meu raio, vou medir lá essa distância, a minha tangente de x. Vou agora desenhar o arco menos x. Bom, se ele é menos x, é porque eu estou andando em sentido contrário ao sentido positivo. Então, eu estou andando no sentido horário. Sua extremidade vai ter que bater com a extremidade do x lá em cima. Eles têm que ficar em simetria, porque um está no primeiro e o outro está no quarto. Ao prolongar o seu raio, a minha tangente vai dar a distância do zero até esse ponto. Como nós falamos que eles têm que ter a mesma abertura, essa distância vai ser a mesma, porém, uma do lado positivo e a outra do lado negativo. Então, o que nós observamos é que a tangente de menos x, ela tem sinal contrário da tangente de x, mas o valor é o mesmo. Quando uma função, né, a tangente de menos x é igual a menos a tangente de x, então nós dizemos que ela é uma função ímpar. Agora, nós estamos com as nossas informações sobre tangente completas. Podemos começar a trabalhar com essas informações, aplicá-las em exercícios. Vamos a eles. Vamos então ao nosso primeiro exemplo. Determine o valor de tangente de 120.
Bem, o que nós sabemos da tangente, que é o seno sobre o cosseno. Então, vamos fazer. Nossa tangente é o seno de 120 dividido pelo nosso cosseno de 120. Tá, mas nós vamos tirar esse 120, o seno e o cosseno da onde? Bom, nós vamos primeiro olhar para o nosso relógio trigonométrico. O arco de 120, ele pertence ao nosso relógio trigonométrico. Então, nós vamos lá na extremidade do 120, vamos ler o seu seno. Para ler o seno, nós vamos com a extremidade até o eixo Y. Lá o valor é raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 120, raiz de 3 sobre 2. Vamos ler agora, pegar a extremidade do 120 e vamos ler o cosseno. Mas o cosseno a gente lê no eixo X. E vamos descer com o nosso retângulo até encontrar o valor no eixo X. É menos o meio. Vamos colocar lá, menos o meio. Bem, como é que nós dividimos? Primeiro, mais dividido por menos vai dar menos. Como nós dividimos duas frações? Copiamos a primeira, então raiz de 3 sobre 2, e multiplicamos pelo inverso da segunda, 2 sobre 1. Vejam que eu primeiro resolvi os sinais. Mais dividido pelo menos, menos. E depois eu inverti os meus sinais. Bom, 2 multiplica, 2 divide, nós vamos simplificar. Vai sobrar que é igual a menos raiz de 3 sobre 1, que eu só vou escrever menos raiz de 3. Então, a tangente de 120 é igual a menos raiz de 3. Isso aconteceu porque o nosso arco, que nós tínhamos que calcular a nossa função, está dentro da primeira volta. E ele pertence ao nosso relógio trigonométrico. Então, olhamos para o relógio e trabalhamos. Ok? Eu já sei qual a pergunta. E se o nosso arco não estiver no relógio trigonométrico? Então, vamos ver como vamos trabalhar. Nós queremos a tangente de 1.370 graus. Vejam, dá para a gente perceber que esses 1.370 já deram muitas voltas completas. Então, nós vamos lá no nosso rascunho e vamos calcular a primeira determinação positiva desse arco. Como que nós fazíamos? Dividindo 1.370 por 360. Bom, mas 1.370 dividido por 360 vai dar 3 vezes, vai dar 1.080 e descontando os 1.080 vão sobrar 290 graus. Então, a tangente de 1.370 é igual à tangente de 290. Agora, nós estamos com a primeira determinação positiva. É aquele arco que pertence à primeira volta. Mas o nosso 290 não pertence ao nosso relógio trigonométrico. Então, agora, nós vamos juntar as informações. O nosso 290, ele vai estar no quarto quadrante. Ele já passou dos 270. Nós sabemos que a tangente no quarto quadrante, ela é negativa. Então, vamos pôr lá que ela é negativa. E nós só vamos parar de calcular a tangente do arco quando nós estivermos identificando a sua simetria do primeiro quadrante. Então, como o nosso arco está no quarto quadrante, nós vamos fazer 360 menos 290, vamos encontrar 70. Então, a simetria do 290 no primeiro quadrante é o 70. Então, nós vamos escrever que a tangente de 290 é menos tangente de 70. Então, nós estudamos o sinal da primeira determinação positiva e vamos encontrar a simetria no primeiro quadrante. Nós só paramos de calcular a tangente de um arco quando nós estivermos relacionando com um ângulo, um arco do primeiro quadrante. Ok? Tá? Então, elimina as voltas completas, encontra a primeira determinação, verifica essa primeira determinação em que quadrante está, dá o sinal da tangente desse quadrante e vai procurar a simetria desse arco no primeiro quadrante. Não preciso saber a tangente de 70, só indicar. A tangente de 1.370 é igual a menos a tangente de 70 graus. Ok? Isso serve para qualquer arco. Vamos ao nosso próximo exemplo. Sabendo que tangente de x igual a menos 4 quintos e
que π menor que x menor que π, determine o valor do cosseno de x. Bem, primeira coisa que vocês vão olhar, vão dizer, mas para que esse π menor que x menor que π? Gente, sempre que a gente estiver trabalhando com as funções, nós precisamos identificar em que quadrante elas estão, tá? Então, a nossa tangente, o nosso ângulo x, tem tangente negativa. Bom, mas a tangente pode ser negativa no segundo e no quarto quadrante. Tá, mas em qual quadrante que ele está? Por isso que veio π menor que x menor que π, porque π é 90 e π é 180 graus. Então, nós estamos trabalhando com o arco do segundo quadrante. Bem, agora, nós temos o valor da tangente e queremos calcular o valor do cosseno. Eu sei que muita gente vai dizer assim, professora, tangente é seno sobre cosseno, vamos tirar uma relação entre o seno e o cosseno e vamos para a relação trigonométrica fundamental. Sim, isso pode ser um caminho, mas existe um caminho mais rápido. Nós aprendemos 3 relações entre as funções. Nós aprendemos que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1, que 1 mais tangente ao quadrado de um ângulo é igual a secante ao quadrado desse ângulo. Vejam, se eu trabalhar com esta ideia de que 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado, prof, mas tu vai encontrar secante. Mas o que é secante? É o inverso do cosseno. E não é o cosseno que eu quero achar? É. Então, se a secante é o inverso do cosseno, eu posso afirmar que o cosseno é o inverso da secante. Então, usando essa segunda relação trigonométrica que a gente aprendeu, nós vamos calcular a secante. Vamos inverter e vamos encontrar o nosso cosseno. Então, aplicando a relação 1 mais. Nossa tangente é menos 4 quintos, vamos colocar menos 4 quintos ao quadrado, igual secante ao quadrado. Vamos elevar ao quadrado, então 1 mais 16 sobre 25, igual a secante ao quadrado. Para somar um inteiro com uma fração, nós temos que tirar o mínimo. Nosso mínimo múltiplo comum será 25. Como eu quero calcular secante, eu vou tirar o mínimo só do segundo membro. Então, o denominador 25 vai permanecer. Aí eu vou fazer 25 dividido por 1. 25 vezes 1, 25. Mais 25 dividido por 25. 1 vezes 16, 16. Eu vou ficar com 25 mais 16 sobre 25 igual a minha secante ao quadrado. Do que eu tiro que a minha secante ao quadrado é 41 sobre 25. Como ela é secante ao quadrado, nós vamos ter que extrair a raiz. Então, nós vamos fazer que a nossa secante de x é a raiz quadrada, é mais ou menos a raiz quadrada de 41 sobre 25. Nesse momento é que o quadrante vai fazer a diferença. Por quê? Se ele está no segundo quadrante, eu sei que a sua secante vai ser negativa. Então, eu já vou partir para cá, escrevendo que a minha secante de x, como ela é no segundo quadrante, ela é negativa. Raiz de 41, não tem exato. Raiz de 25, 5. A minha secante desse ângulo x é menos raiz de 41 sobre 5. Como eu quero calcular o cosseno é o inverso, então o meu cosseno eu vou inverter. Inverter, o que está no denominador vai para o numerador, o que está no numerador vai para o denominador. Então, eu vou escrever que meu cosseno é menos 5 sobre raiz de 41. Só que nós sabemos que não pode ficar a raiz no denominador. Então, nós vamos ter que racionalizar. Vamos multiplicar o numerador e o denominador pela raiz de 41. Então, nós vamos obter o valor do nosso cosseno. Menos 5 vezes raiz de 41 sobre raiz de 41 vezes raiz de 41, daria a raiz de 41 ao quadrado. Corta a raiz, fica 41. Aí está o valor do nosso cosseno. Que bom que as raízes não deram nada de exatos, porque nós vamos ter que nos acostumar. Em trigonometria, nós vamos trabalhar com raízes que não dá para decompor. Segundo, não se usa calculadora em trigonometria. A gente trabalha com as raízes da forma que elas estão irredutíveis. Né? Se puder fatorar, se der para tirar o que tem dentro da raiz, fazer o fatoramento do que está dentro, não tem problema nenhum. Mas nós vamos trabalhar com raízes. Ok? Vamos agora a mais um exemplo.
Olha aqui. Dada a função f de x igual 3 menos tangente de 3x menos π quintos, determine o seu conjunto de domínio. Opa, o que é isso, professora? Peraí. Conjunto de domínio. O domínio é nos perguntar, nós estamos trabalhando com tangente. Qualquer arco, qualquer ângulo possui valor de tangente? Essa é a primeira pergunta. Nós vimos que não. Quando nós desenhamos o ciclo da tangente, eu trouxe ele para cá, nós vimos que arcos como o 90 e o 270 não têm tangente, porque o prolongamento do seu raio não encosta no eixo das tangentes. Então, quem é o nosso ângulo nesta função? Nosso ângulo nessa função é o que vem depois da palavra tangente, é o 3x menos π quintos. Esse 3x menos π quintos, o resultado, não posso pôr números ali no lugar do x que resultem em 90 graus. Por quê? Se eu colocar, não vai existir tangente. Então, este x, esta expressão, que é o meu arco, não pode resultar em π meios, mas não é só π meios. Depois do π meios, nós vamos lá para 270. Então, todos que também tiverem extremidade, a partir do 90, extremidade no 270. Nós colocamos antes mais κπ, porque do primeiro arco que não tem tangente para o segundo, se dá meia volta. Meia volta são 180 graus. Então, qualquer meia volta que eu executar, eu vou parar em arcos na extremidade de arcos que não tem tangente. Bem, agora é só resolver essa expressão. Gente, quando eu tenho que determinar o domínio, eu tenho que falar do valor do x. Tá? Que números eu posso colocar ou que números eu não posso colocar ali no x. No caso, é os que eu não posso colocar. Eu vou excluí-los do conjunto dos números reais. E aí, a minha função vai ser função realmente. Porque todos os elementos do domínio terão a sua respectiva imagem. Essa era a condição para ser função. Bem, então, como que eu vou chegar ao meu valor do x? Vou trabalhar com essa desigualdade como se ela fosse uma equação. Tá? Resolver como se fosse uma igualdade. Vou tirar o mínimo, porque tenho frações e tenho elementos que não são fração. Meu mínimo entre 5 e 2 é 10. Vou fazer 10 dividido por 1 vezes 3x, 30x. 10 dividido por 5, 2 vezes π, menos 2π. Diferente. 10 dividido por 2, 5 vezes π, 5π. E 10 dividido por 1, 10 vezes κπ mais 10 κπ. Bem? O que eu tenho que fazer é isolar o meu x. Eu tenho que falar sobre que valores eu não posso pôr no x. A variável é o x, mas ela está no meu ângulo. Tudo bem. Então, eu vou pegar esse menos 2π, vou passar para o segundo membro, ele vai passar somando. Então, eu ficaria com 30x, diferente de 5π, mais 10κπ, mais 2π. Mas o 5π e o 2π eu já posso somar. Então, eu vou pôr x diferente de 7π mais 10κπ. Veja que eu não posso somar o 5π com o 10κπ por causa do k. A minha parte literal do 10 não é igual à parte literal do 5. Mas eu posso somar o 2 com o 5π, porque eles têm a mesma parte literal. Tá? Bem, e isolar o nosso x. Então, esse 30 vai passar dividindo tudo isso. Só que aqui em trigonometria, nós não fazemos denominador comum. Nós vamos escrever que o nosso x vai ser diferente. Nós vamos pôr o denominador em cada uma das partes da nossa equação. Então, 7π sobre 30 mais 10kπ sobre 30. Por quê? O 7 e o 30 não tenho como decompor. Então, eu vou manter. Vou pôr x diferente de 7π 30. Mas o 10kπ com o 30 eu posso simplificar. Posso simplificar por 10, vai dar 1kπ sobre 3, ou só kπ sobre 3. E eu devo simplificar as duas partes o máximo possível. Pronto. Aí está. Qual é o meu conjunto de domínio? Todos os valores de x, desde que eles não sejam iguais a 7π sobre 30 mais kπ terços. Então, todos esses não podem ser usados porque vão resultar em arcos que têm extremidade, onde no 90 ou no 270. E aí eles não vão ter tangente. Isso é escrever o meu domínio. Simplesmente copiei o meu resultado dentro do conjunto de domínio.
Vamos para mais um exemplo. Determine para que valores de K existe o arco X com π menor que X menor que π, tal que se tenha tangente de X igual a K ao quadrado mais K menos 6. Bem, nós queremos calcular os valores de K. Este K que nós queremos calcular, ele está onde? Ele está no valor que a tangente assume. Então, nós vamos trabalhar com a imagem da tangente. Porém, nós temos uma informação muito importante. O nosso arco X, em que quadrante ele está? Porque eu preciso saber quais os valores que a tangente pode assumir. Mas aqui, quadrante eu estou trabalhando. Então, esse π meios menor que X menor que π, π meios é 90, π é 180, está me dizendo que nós estamos trabalhando com o valor dos arcos, os nossos X, que não é o que nós queremos calcular, mas que os nossos arcos estão no segundo quadrante. Então, vamos observar o ciclo trigonométrico da tangente e vamos ver que valores a tangente assume lá dentro do segundo quadrante. Vejam, a tangente vai de menos infinito até zero. Então, se eu olhasse na reta real, de menos infinito a zero, eu tenho todos os números que são menores do que zero. Então, no meu segundo quadrante, o valor da minha tangente tem que ser menor do que zero. Mas no meu exercício, quem assume o valor da minha tangente é a expressão k ao quadrado mais k menos 6. Portanto, o valor da minha tangente tem que ser menor do que zero. A trigonometria, gente, ela terminou aqui. Porque aqui nós temos o quê? Nós temos que resolver uma inequação de segundo grau. Nós voltamos para os nossos conceitos lá do primeiro ano. Como se resolve uma inequação? Bom, a inequação de segundo grau se faz estudo do sinal. Estudo do sinal é dizer onde a função é positiva, onde a função tem resultado negativo. Mas para fazer isso, preciso saber as suas raízes. Então, para encontrar as raízes, nós igualamos a equação a zero. Então, nós vamos fazer k ao quadrado mais k menos 6 igual a zero. E vamos aplicar a Bhaskara, porque Bhaskara só se aplica para igualdade, só para equação. Vou calcular os valores do k. Então, vamos lá. Eu faço pelo delta. Meu delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, o meu delta será, meu b é 1 ao quadrado, menos 4 vezes o meu a, que é 1, vezes o meu c, que é menos 6. Resolvendo o meu delta, 1 menos com menos dá mais, 24, meu delta é 25. Então, eu vou calcular os valores do meu k. É menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Meu b é 1, vai ficar menos 1, mais ou menos, raiz de 25 eu já coloquei 5, 2 vezes 1, 2. Vem aqui, eu já vou encontrar então. Menos 1 mais 5 vai dar o meu k, linha, dá 4 dividido por 2, 2. Menos 1 menos 5, menos 6 dividido por 2, 3, menos 3. O meu k, duas linhas, é menos 3. Achei as raízes. Então, agora eu vou fazer o estudo do sinal. Eu vou desenhar uma reta real, vou localizar as raízes, menos 3 e 2, e já vou olhar para a minha inequação. Ela é só menor, ela não tem o sinal de igual. Então, eu vou pôr duas bolinhas abertas, uma para o menos 3 e uma para o meu 2. Como ela é uma equação, né? Ela é uma inequação de segundo grau, a representação de uma função de segundo grau é uma parábola virada para cima, porque o elemento k ao quadrado é positivo. Vou traçar pontilhada, porque é só para que eu perceba que os valores colocados à esquerda do meu menos 3 terão resultado positivo, isso é o estudo do sinal, assim como os valores situados à direita do 2 terão valor positivo. Por quê? Porque a parábola ficou acima do eixo x. E entre o menos 3 e o 2, a minha parábola ficou abaixo, então os meus y serão negativos. Quais dessas regiões, ou qual dessas regiões eu quero como resposta da minha equação? K ao quadrado mais K menos 6K tem que ser menor do que zero, ou seja, tem que ser negativo. A região negativa é a região entre o menos 3 e o 2. Então, para este exercício, os valores que o K pode assumir são quaisquer valores reais que estejam entre o menos 3 e o 2, não incluindo o menos 3, não incluindo o 2. Nós podemos escrever conjunto solução, então, né, para responder.
Podemos escrever na forma de intervalo, então é de menos 3 até 2 aberto, ou na forma de conjunto, em que o x, ele tem que estar, o meu k, perdão, tem que estar entre menos 3 e 2, não incluindo o menos 3 e não incluindo o meu 2. Então, menos 3 é menor que k, que é menor do que 2. Que está a resposta dos nossos exercícios. Espero que vocês tenham compreendido como se trabalha com a tangente e que vocês possam levar esses conceitos adiante nos exercícios. Bons estudos!